Boa noite. Aqui estou eu. Poder e Política está no ar, conversando com o vereador. Eu quero fazer um registro aqui nesse instante. Meu convidado de hoje ficou 2 mandatos na Câmara Municipal de Foz. Agora, dia 1º de janeiro, encerra o 2º mandato dele. Foi um dos mais ativos vereadores nesses 8 anos. Foi incisivo, fez denúncias, fez críticas quando cabiam, enfim, foi combativo. E tentou agora o 3º mandato por essas casualidades, eu diria, essas mecânicas da lei eleitoral, o tal do coeficiente, ficou de fora, apesar de ter feito uma senhora votação expressiva. Faltou um tiquinho para chegar aos 4.000 votos. E com esse histórico, não é? Atuante, corajoso, brigou pelas coisas de Foz. E, de repente, saiu, não entrou. É o Nilton Bobato que eu estou tendo o prazer de receber aqui nesse instante. Nilton, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Lucas. Boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com você. O senhor concorda com essa minha entrada? Sim, concordo. Eu acho que é um por bom que resumo, não? é um bom resumo, é um bom resumo. Eu digo sempre assim, eu fiz a minha parte enquanto vereador. E a minha, assim, eu acho que o resultado eleitoral que nós tivemos no dia 2 de outubro, ele reflete isso. A população deu essa resposta. Não fui eleito por causa da questão do coeficiente eleitoral, mas não por falta de voto, não porque a população não queria que nós continuássemos na Câmara. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer todo esse processo. Sou muito tranquilo em relação a isso, até porque a política não é minha profissão. Eu volto para a sala de aula, eu continuo minha vida, vou militar onde eu sempre militei, antes de ser vereador. A vida vai além de um mandato de vereador. É uma pena que nós não estaremos lá, porque nós ainda tínhamos muito que fazer, muito que debater na cidade. Mas é assim a regra do jogo e nós temos que nos estabelecer Adequar aos resultados. Exatamente. Mas o senhor não há por que se amofinar. Por quê? Eu conversando aqui, dia desses, com o Chico Brasileiro, e ele me disse o seguinte, abre aspas, o Nilton Bobato é capaz de compor qualquer secretariado em qualquer prefeitura, fecha aspas. Entendeu? Entendi. E isso Fico vale grato dizer por isso. que na hipótese do Chico virar prefeito de Foz, que ela é plausível, não é? Exato. O senhor estará de secretário, Nilton. Que tal, hein? Qual é a pasta que mais lhe agradaria? Olha, O Chico vai assistir esse programa. Eu vou te dizer Secretário uma coisa. de governo. Não. Primeiro, eu fico honrado com os elogios. Quero lembrar que o Paulo disse a mesma coisa num programa de rádio. E fico honrado com os elogios. Com o Chico, foi o candidato que eu apoiei, de quem eu participei do projeto eleitoral na última eleição. Ele não me fez nenhum convite formal, até porque o resultado da eleição não está resolvido. Se fizer, eu vou analisar com todo carinho, com toda certeza. E, afinal de contas, nós fazemos um trabalho político, temos uma experiência e ela está à disposição da cidade. Tá bom. Agora, o local, eu espero que o governo, primeiro que venha o convite, se vier o convite, nós vamos analisar. Tá bom. Ô, Nilton, essa situação que vivemos eleitoral em Foz, que não vamos aqui repetir, que o senhor conhece, todo mundo conhece, o que o senhor tem a dizer desse momento inusitado que vivemos? Sem prefeito, sem decisão, sem saber o que vai acontecer. Um candidato disputou, os votos não foram computados, o outro, segundo mais votado, fez uma votação expressiva e vai por aí afora. Faça um resumo desse momento. Primeiro, assim, nós tínhamos essa leitura quando decidimos pelo apoio à coligação do Chico Brasileiro, que a cidade passaria por essa dificuldade jurídica se caso Paulo Macdonald fosse eleito prefeito. E por isso, quando muita gente se perguntar por que houve o racha, não é que houve um racha. Havia uma necessidade política de se ter uma outra alternativa, caso Paulo Macdonald não conseguisse manter o seu registro de candidatura. Segunda análise que nós temos que respeitar e temos que fazer isso com muito cuidado. A população escolheu esse caminho. A população sabia dos riscos jurídicos do Paulo
e escolheu o caminho, em sua maioria, apesar da expressiva votação que o Chico Brasileiro teve, em sua maioria optou pelo ex-prefeito Paulo. Então, primeiro nós temos que respeitar isso, porque não adianta nós também dissermos agora, a população não sabe, a população optou, fez uma opção. Se a cidade está nessa situação, foi por opção da maioria da população. Nós temos que torcer agora para que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, faça o julgamento o mais rápido possível, porque a cidade não pode ficar muito tempo nessa situação, e que seja a melhor decisão para a cidade. Ou seja, se tiver que deferir a candidatura do Paulo, que assim seja, e se não for indeferida, eu torço muito para que o TSE tenha a interpretação de que vale o artigo da Constituição que define que só haveria nova eleição se o vencedor tivesse feito mais de 50% dos votos. Há um imbróglio jurídico que ainda precisa ser discutido, que o TSE ainda começa a julgar os casos hoje, que nós vamos começar a ter uma leitura de qual será o posicionamento do TSE, porque foi feita uma alteração no Código Eleitoral que fala que haverá nova eleição em qualquer situação que o vencedor tenha sido impugnado, mas a Constituição Federal não diz isso. A Constituição Federal diz que só há nova eleição em caso de que esse impugnado tenha feito mais de 50% dos votos. Eu torço por isso, porque eu acho que já seria um desgaste muito grande para a cidade, uma perda de tempo muito grande para a cidade ter uma nova eleição. O senhor acabou de falar uma coisa aí que me chamou a atenção. O senhor disse que a população sabia dessa situação do Paulo. Sabia. De onde o senhor tirou isso? Em toda a campanha eleitoral só se falou disso. Não, mas o senhor sabe que tem uma grande parcela da população que não tem acesso a esse tipo de informação? Teve, que é aquele grosso que determina as eleições? Ou o senhor pensa que todo mundo está na internet? É só você... Não é todo mundo. As pessoas nos rincões, essas pessoas... A absoluta maioria dos votos do prefeito Paulo McDonald foram nas regiões centrais, tanto dos bairros, como nas regiões centrais da cidade. O senhor acha, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu fiz também para o Chico. É importante a gente conhecer a forma de pensamento das pessoas que aqui vêm. O senhor acredita que, antes do pleito, foi um dos candidatos, oficiou para a Justiça Eleitoral, para que viesse de público no município dizer qual era a situação do senhor Paulo McDonald. O juiz analisou e indeferiu, respondeu que isso não era função dele. Muito bem, aconteceu a eleição, vieram os votos. Na sequência, a Justiça Eleitoral, na pessoa de um ínclito juiz eleitoral, foi recebido por uma rede de televisão, sentou-se e foi entrevistado pelo âncora. E o âncora fez essa pergunta, o juiz disse sobre a situação do Paulo, que os votos dele estão custodiados na Justiça, né? Isso. Estão lá sob a guarda. Congelados. Agora a pergunta é, se o juiz tivesse dito isso antes do pleito, poderia ter mudado o rumo das eleições? Ele poderia ter sido acusado pelo Paulo McDonald de interferir no resultado da eleição. É? E é por isso que ele não fez. Mas não era uma questão de explicar à população? Sim, só que para explicar só tinha um candidato nessa situação. Quem? O Paulo McDonald. Mas naturalmente... Não é do feitio do sim, Paulo. Sim, não, mas naturalmente o juiz eleitoral, quando ele... Eu estou defendendo a postura do juiz enquanto magistrado, de quem vai julgar a eleição. Não, aqui não se tem que defender ninguém. Não, estamos só mas, comentando. Mas é só para compreender a posição difícil do juiz. Ele não podia, não claro, tinha porque como, ele vai né? julgar o processo. Ele ia julgar o processo. Não podia se manifestar. Como é que ele vai dos se autos? manifestar dizendo... Tá bom, ele se manifestou nos autos. Ele disse nos autos que a candidatura estava impugnada. Ele se manifestou nos autos. Nos autos? Nos autos ele se manifestou. Mas oralmente não. E a população estava devidamente informada disso. E você acha que, como o senhor falou, eu acho que também a qualquer momento chega a decisão de Brasília, porque são 100 e poucos casos que estão nessa situação. 145. E existe lá uma determinação do presidente do TSE, o Gilmar Mendes, para que dê celeridade a essas... Né? Eu acredito que antes de final de novembro sai o resultado. Pergunta-se, o resultado que vai sair daquela corte será favorável ou desfavorável ao Paulo McDonald? Eu não vou comentar. Perguntinha capciosa. Não, é uma perguntinha capciosa, porque nesse momento eu quero entender o seguinte, nós não estamos mais em campanha eleitoral. Tá. Sabe, você não quer responder? Não quero. Eu prefiro não responder assim. Eu acho que nós temos que reunificar a cidade, fundamentalmente, seja lá qual for o resultado que o TSE fizer. Nós temos que reunificar a cidade, porque a cidade vai precisar de todos os esforços possíveis para poder se reerguer rapidamente. E mais ainda,
nós temos que pensar na possibilidade, inclusive, de ter uma nova eleição, enquanto ocorrer a nova eleição, o presidente da Câmara vai ser o prefeito. E esse presidente da Câmara tem que ter a capacidade de unificar a cidade. Então, se nós mantivermos o discurso e a beligerância da eleição, nós nunca vamos conseguir fazer esse processo de transição que a cidade precisa fazer. Ô, Bobato, você falou uma coisa aí, muito bem. Isso o presidente da Câmara assumirá, entretanto, caso não ocorra a nova eleição até 1º de janeiro. Exatamente. Porque se ocorrer uma nova eleição, o que é possível que ocorra, sairá o prefeito eleito e assumirá dia 1º. Qualquer coisa é possível. Nós estamos cheios de hipóteses. Alternativas e hipóteses. É muito complicado falar sobre hipóteses. Exatamente. Porque você pode priorizar uma hipótese e ela pode não ocorrer. E no caso de termos nova eleição, o senhor pode me responder se qualquer cidadão que está aqui com a Justiça Eleitoral pode concorrer? É uma outra regra que nós não sabemos, porque o termo que fala nova eleição não diz que tipo de nova eleição. O TSE tem julgado e tem tratado anteriormente, tratava como eleição suplementar. Sim. Eu tenho entendimento que eleição suplementar só vale os mesmos candidatos. Agora, quem vai estabelecer essa regra é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, não é o TSE. É o TRE? É o TRE que vai estabelecer essa regra. Não tem um acordo já sobre isso? Não tem, por isso que eu estou dizendo. É tudo novo, o TSE começa a julgar esses casos sob esse novo olhar a partir de hoje. A partir de hoje, o TSE pode julgar qualquer coisa. O TSE pode, inclusive, dizer assim, imposta-se o novo... Naturalmente, o Paulo. Ou pode dizer, novas eleições. Tem novas eleições que só valem os registros anteriores, porque é uma eleição suplementar. Ou pode dizer, tem uma nova eleição com nova regra, com novas convenções, com novo tudo. Inclusive com os candidatos impugnados que podem tentar o registro de novo. Essas situações variadas, não é? Elas são inúmeras, faz a festa dos advogados especialistas em leis eleitorais. Eu entendo, Lucas, que nessa semana nós vamos começar a ter um pouco mais de clareza sobre isso, porque hoje o TSE começa a julgar esses novos casos, esses casos relacionados a esses 145. Começa a julgar hoje os primeiros casos. Os julgamentos do TSE vão dando uma linha do que vai acontecer com o Não cabe recurso lá mais, porque é a última corte, né? Embargo de declaração. Cabe discussão de constitucionalidade no STF. Mas isso não vai acabar nunca? Ué, mas um minutinho. Ali o meu secretário avisou que acabou o primeiro bloco. Vamos para o comercial. Milton Bobato, que não conseguiu eleger-se. Voltamos aqui conversando com o vereador Milton Bobato, do PCdoB. Ô Nilton, aquela Jandira Fegali, que é uma grande expressão dos comunistas no Brasil, lá do Rio de Janeiro, fez uma ninharia de voto lá na... Minutinho, deixa eu complementar. Ela foi candidata a prefeita por Rio de Janeiro, não passou no primeiro turno, fez 3% dos votos. É muito pouco. O que aconteceu? Não acho que seja pouco. Mas 3%? Não faltou 97%. Não acho que seja pouco. Acho que seja pouco. Ela tem uma expressão no Rio de Janeiro, e nós temos que lembrar que o aspecto da eleição do Rio de Janeiro com a participação do Freixo, que na hora, se você pegar as pesquisas, uma semana antes da eleição, ela chegou a ter 9%, 10% da intenção de voto. Entrou o Freixo. O problema é que, como os dois candidatos eram do mesmo campo ideológico, a população teve uma hora que optou pelo voto útil. Então, por isso, ela foi reflexo só disso. Aqui no Paraná, vocês têm o Gomide, né? Nós temos o Gomide. Que é uma expressão que estadual. Não foi candidato a nada, foi presidente estadual do PCdoB. Ele ainda é o presidente estadual? Ele ainda é o presidente estadual do PCdoB. Ô, Bobato, você pretende agora, a partir de janeiro, dependendo do resultado das eleições aí para prefeito, na hipótese de o seu candidato que o senhor apoiou não se tornar-se prefeito, só volta às salas de aula. Volta às salas de aula. Aulas de português? Aulas de língua portuguesa e literatura, com muito prazer. O senhor está com saudade da piazada? Gosto muito. Da aula é bom, né? Da aula é excepcional. E como é que o senhor está vendo esse movimento que os alunos sobre essa revolta, por causa dessa mudança no ensino? Que bom que o movimento estudantil está agindo. Mas o senhor acha que a reforma que a União pretende fazer é uma tragédia. Maléfica? É maléfica, uma tragédia, porque ela não discute com ninguém. Ela acaba com a possibilidade do pensamento de comunista. Não é tipo de comunista. Mas por quê? Porque você não faz uma reforma. Não está bom. Sim, mas você não faz uma reforma por decreto. Mas escutar todo mundo? Começa a discutir. Como nós vamos escutar um Brasil agora você acaba com a educação, de 205 milhões de pessoas? Você acha que resolve o problema acabar com a educação física, acabar com a língua espanhola, acabar com filosofia,
Você Mas acha não que tem resolve? que, não Você tem acha que que mexer resolve? na Mas você educação. acha que resolve? Não, eu acho Não, que mas tem que essa é a mexer. solução. Você acha que resolve a educação reduzir a Aqui possibilidade de no- investimento na educação em 24 bilhões ao ano? Você Ô, acha que resolve o problema da educação? ô, Nilton, Isso é um aqui, engodo que estão tentando vender para a muito bem. população. E eu vou dizer, só para terminar, eu fico feliz com os estudantes porque eles estão obrigando bom. a sociedade a discutir E o isso. senhor é contra ou a favor da aprovação da PEC 241 É do o teto mesmo, de gastos? um é reflexo do outro, um é reflexo Não do outro. presta também? Não, não é que não presta. Você vai congelar fundamentalmente os gastos de educação e saúde. E esse é o problema. E sem rever o tamanho da máquina. Tá. Você faz o congelamento por cima. E o não que, rever que os o tamanho comunistas têm para sugerir, para tirar esse Brasilzão varonil Você tem- do buraco em que se meteu? Reduz-se juros. Reduz-se juros. Só isso não reduz-se adianta. juros. Começa Você por reduz aí, o juro, a inflação sobe. Reduz-se juros porque Você diminui. reduz o juro, a Porque inflação toda essa sobe. economia é para pagar a dívida. Toda essa economia é para pagar a dívida. Toda essa economia é para pagar a dívida. Reduz-se o juro que se diminui a dívida para começo de Aí a conversa. inflação sobe, bobado. Não O é povo alta- passa a consumir não mais. É alta. Ué, e aí, o que você faz? E conviver com inflação. Sim, aí você corta, aí você para com todo tipo de investimento, não mexe em nenhuma estrutura da Câmara Federal, não mexe na estrutura do Senado, Tá não mexe bom, na vamos estrutura da voltar para Presidência da Foz. República. Voltar para Foz, aproveitar o máximo o senhor aqui. O que o senhor tem a dizer da interinidade da prefeita Ivone Barufaldi? Parece que ela foi setembro, né? Setembro ou agosto? Julho, 14. Foi metade julho, de né? julho, metade de julho, Julho, metade de agosto, julho, setembro, metade de outubro, julho, novembro. 6 meses. metade de julho. O que faça o senhor, ninguém melhor Ela, do com- que ela, o come- senhor. ela- eu acho que ela começou muito mal, porque ela não entendeu que ela era uma prefeita interina. Ela achou que ela tinha um governo pela frente. E aí não tinha, e ela precisava entender e compreender isso primeiro. Hoje, ela está mais assentada. Ela está mais assentada na tentativa de fazer um governo de transição, e isso é razoável. Isso é razoável. Acomodou-se melhor. Acomodou-se melhor. Mas continua com problemas de acreditar em versões absurdas de que o problema da saúde é o PA do Morumbi, de que o problema do orçamento é o Hospital Municipal. Ela continua, ou seja, o orçamento que está vindo para a cidade, para 2017, ele vem com essa 900 visão. milhões. Ele vem com essa visão, com déficit, e com Tá o debate que o único problema do orçamento é o Hospital Municipal. Tá bom. E não se revê a estrutura da máquina, não se revê... Não se Vereador, revê. não posso deixar de entrar nessa seara. Pode entrar. O Carlos Juliano Budel teve preso 5 meses e celebrou uma delação premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da pecúlia. Né? Certo. E o juiz entendeu de tornar público partes da delação, partes. Porque até eu acho que, quanto aos nomes das pessoas envolvidas, deve estar num anexo à parte que não foi mostrada no processo. Enfim, o Budel disse lá, que o senhor leu também, que ele entregou aí em 2 parcelas, uma de 100 e uma de 160 mil, 260 100, mil. uma de 110. 160. Enfim, entregou um bom Sim, dinheiro, entregou. que seria para ser aplicado no tal do mensalinho, que todo mundo sabe o que é mensalinho, né? Certo. E o senhor, estão até dizendo aí na cidade, uma piada que eu vou, até para descontrair a conversa, que tem vereador dormindo de sapato. Enfim, o senhor que está lá há 8 anos, mensalinho, existiu mensalinho na Câmara? Não vereador? sei. Nunca ninguém me ofereceu. Então, assim, eu vou... O senhor ouviu dizer, por acaso? ouve dizer em todos os lugares. Agora, dos vereadores eu nunca ouvi dizer. Dos vereadores, eles, pessoas ditas assim. Então, eu tenho respondido em todos os lugares que eu vou. Eu não tenho provas disso. Sim. Agora, é a primeira vez Que vem alguém... porque até agora as delações diziam, o dinheiro era usado para pagar mensalinho de vereadores, mas Isso. ninguém dizia quem pagou, como é que foi. Isso. É a primeira vez que alguém vem e Fala em valores. diz, eu peguei o dinheiro e levei. Entreguei. Só que não levei. sabemos para Não quem que sabemos ele pra levou. quem. É o tal do anexo. Então eu quero ter responsabilidade para não ficar fazendo juízo de valor, porque isso criminaliza a política, é um problema, criminaliza... Mas eu acho que antes de criminalizar... Continue. Não, é só isso. Eu acho que antes de criminalizar a política, o saudável disso tudo, que oxigena a política, é saber que essa caixa preta está sendo aberta. Tomara. Não é verdade? Tomara. O senhor concorda? E que os culpados sejam punidos. Sem dúvida. Que os culpados sejam exemplarmente Porque punidos. há 3 exemplarmente décadas que eu punidos. escuto falar Exatamente. de mensalinho. E eu acho que agora temos uma excelente oportunidade de passar isso a limpo. Tem mensalinho? O senhor entregou o dinheiro? Para quem que o Então, senhor para entregou? quem que ele entregou? Exatamente. Eu espero que ele tenha dito para quem ele entregou. É. Porque senão fica parecendo que todo mundo é culpado. É. E esse é o problema. O problema até agora, e talvez seja o saudável desse processo agora,
O problema até agora é que se falava da Câmara de Vereadores como se a Câmara de Vereadores como um todo fosse. Entendeu? E eu tenho certeza que não é a Câmara inteira, que deve ter, se tiver, tem um ou outro que tenha problema. E quem são esses, eu espero que os nomes sejam revelados para que sejam punidos. Ô, Bobato, dos 15 vereadores, 9... 5 se reelegeram. 6. São 5. 6. Beni, Dallagnol. Foram 6 os reeleitos. Darcy, DRM. Vamos lá. Beni, Rodrigues, Dallagnol, Darcy, DRM, falta... Rudinei, Anice e mais um. A Nancy, que voltou. Não, a Nancy não consideramos que ela não então, estava. Só foram 5 reeleitos. 5 reeleitos. Foram 5, não foram 6? Não, 5 reeleitos e a Nancy que voltou. Beni. Ah, não, Queiroga, tá certo. Eu estou falando, foram 6. Desculpa, esqueci do Só meu amigo Queiroga. Só não confunde o apresentador. Esqueci do meu amigo Queiroga. Do 10. Esqueci do meu amigo Queiroga. Foram 6 reeleitos, tem razão. E mais a Nancy que voltou, então você tem 7 vereadores. O PSD do Chico fez... Espera um pouquinho. Quais foram os partidos que coligaram com o PCdoB que deu essa legenda tão pequena? PRTB Devagar. PRTB e PHS. Partidos nanicos. PRTB e PHS. E nós tivemos um problema muito sério, assim, talvez 2 candidatos com potencial muito bom de votos, e que um deles, inclusive, impugnado, ele fez 845 votos, que foi o Machado e o Zezé. Foram 2 candidatos que foram impugnados faltando 15 dias para a eleição. Isso deu um problema sério na chapa. A coligação toda fez quantos votos? A coligação toda fez 7 mil e poucos votos. Faltou 2 mil. Faltou 2 mil. Até que não faltou. Agora, qual é o problema disso? O problema disso, se você perceber, teve 4 coligações que não elegeram nenhum vereador. O PV não coligou com ninguém, né? O PV, o PMDB e a coligação do Rede, lá do Felipe Mancini. Exatamente, não entrou ninguém. Então, por isso, são 3, você falou 4. Quem é o quarto? O quarto somos nós. O PCdoB. Somos nós. E tanto é que por isso que sobrou voto para eleger vereador com 1.100 votos, com 1.200 votos. Porque nessa conta, como esses votos saem da conta, esses votos acabam sendo... E agora tem um detalhe a ser analisado, Lucas, que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, que é o tempo curto de campanha. Matou os candidatos muito pequenos. Os candidatos pequenos não tiveram tempo de fazer campanha. Sem dúvida. Não tiveram tempo de fazer campanha. E por isso esse reflexo de 4 coligações não eleger nenhum vereador. E foi uma campanha pobre também, né? Porque não correu dinheiro, teve nova lei. Isso é positivo, isso é positivo. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que o negativo talvez tenha sido o tempo muito curto da campanha. A campanha um pouco mais longa, ela é mais democrática. Ela permite com que pessoas que não têm recurso cheguem mais perto do eleitor. Pessoas que não têm, que são novidades na eleição, cheguem mais perto do eleitor. Quando o Chico foi para o PSD, naturalmente deve ter o convidado para acompanhá-lo. Não, nunca me convidou. Não? Não, nunca me convidou. Mas que amigo é esse? Porque ele me conhece. O senhor é vermelho até morrer? Não é isso. Quantos anos o senhor milita no... Eu estou há 25 anos no PCdoB, 26 anos no PCdoB. 26 anos. Foi o único partido seu, Bobato? Não, eu fui do PT no início da minha jornada, lá em 92, de 89 a 92. 26 anos de PCdoB? 26 anos. O senhor é o presidente do partido aqui, Não, né? não sou o presidente do partido. Quem é? O presidente do partido aqui é o engenheiro Pablo o Pablo. Machado. Conheço ele. Não sou presidente porque eu acho que ser vereador, ser presidente, eu acho que o partido tem que ter outras vozes. O PSD do Chico brasileiro fez 3 vereadores, hein? Fez 3 vereadores. Um é o dos 3, 2 eram do Rosa, PCdoB. O outro do lado do Porto Meira e a Inês da Saúde. Dos 3. Aliás, teve 3 ex-PCdoB que se elegeram. A Inês, o João Miranda e o Rogério. Eram egressos do Todos PCdoB. Os 3 foram do PCdoB na última eleição. Eram do PCdoB? Todos os 3 foram do PCdoB. O João do Porto Meira, né? João Miranda do Porto Meira, a Inês da Saúde. Curioso. E o Rogério Quadros do PTB. Os 3 eram do PCdoB. policial. Os 3 eram do PCdoB. O Rogério Quadros da Polícia Civil. O Rogério Quadros teve 12 anos de militância do PCB. Não, 12 anos de militância do PCdoB. Tá, e ele foi eleito agora pelo PTB do Vermelho. Do Vermelho, exatamente. O Vermelho está na Pecúlio. Não sei. E a Pecúlio foi boa? Eu acho que sim. Eu só acho que ela abrange crimes demais. Ela poderia centrar em algumas coisas, entendeu? Tá bom. Vamos passar agora mais uma coisa rapidinho. Ô, vereador, então, voltando lá. Dos 15 vereadores, 6 se reelegeram, 9 saiu fora. Teremos lá uma nova identidade da Câmara. Não é? Mudou. Vai continuar o que é ou vai mudar, na sua opinião?
Eu tenho que esperar para ver, porque tem muito vereador inexperiente, vereador que ainda vai construir a sua identidade, para conhecer. Você tem ver o que é aquilo, né? Tem uma identificação assim, você tem um aumento de vereadores com ligações religiosas, que isso por si só já dá uma E o mudança Vitor de Lasso perfil. ficou fora. O Vitor Lasso não foi nem candidato. Não entrou na ata do Irineu. Tem uma disputa interna no PV. O Vitor Lasso fora de uma eleição é inusitado, né? Porque desde que eu estou aqui em Foz, ele sempre está em alguma disputa. Agora vai ficar só 2 anos só no sindicato. Não, ele já ficou fora no mandato anterior, né? Tá. Eu queria agradecer ao senhor e terminamos. O senhor venha quando quiser. Sucesso lá na sua sala de aula. Obrigado. Obrigado, eu desejo sucesso no seu programa. Estamos à disposição, quando o senhor convidar, estarei aqui com muito prazer. Muito obrigado. Você que nos assistiu, eu agradeço. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa Poder e Política. Boa noite a todos. Muito bom.